Jesus esteja com todos nessa noite, noite de ceia, noite de celebração, noite de comunhão e partilha e noite de encontro com Jesus, noite que temos dedicado nos nossos encontros de Santa Ceia, nos meses que temos todo mês, pelo menos uma vez à noite e alguns meses também pelas manhãs, para atender aqueles irmãos que têm mais dificuldade de frequentar os trabalhos noturnos, sobretudo os de mais avançada idade e problemas de enfermidades. E nós temos avançado, já quase chegando ao fim desse ano. O ano que vem teremos um outro tema importante também e concernente à mesa do Senhor para meditarmos em cada ceia. Aqui na nossa igreja a gente faz assim, e a cada ceia vamos meditando sobre um tema em cada ano. E nesse ano vimos vários encontros que nos motivaram, que nos ensinaram, encontros profundos de Jesus, e poderíamos ficar a nossa trajetória toda falando sobre esses encontros. Tantos foram os que Jesus teve no seu ministério aqui na terra. Mas hoje o encontro que nos embasará para a nossa meditação breve nessa noite de ceia é em João, no Evangelho de Cristo, segundo o relato de João, capítulo número 4, os versos de 1 até 42. Vou pedir que você fique de pé ao encontrar esse texto, para lermos em reverência a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 4, versos de 1 até o verso de número 42. Vamos ler com atenção e com concentração o que nos diz a palavra do Senhor. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. E nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhes disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus:
eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos naquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Senhor Jesus, a tua palavra foi lida e nós te rogamos que pela assistência do teu Espírito Santo, tu a apliques nos nossos corações. Eu sei, Senhor, da minha limitação e do meu pecado, e por isso eu rogo, Senhor, que tu mesmo fales aos nossos corações. Atravesses, Senhor, as barreiras da nossa resistência, da nossa vaidade, do nosso orgulho, para que todos nós, a começar por mim, sejamos por ti alimentados e fortemente edificados pelo conhecimento que procede da tua palavra. É o nosso pedido nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos e minhas irmãs. Encontros com Jesus. Falarmos sobre encontros é falarmos também sobre classificações que na sociedade muitas vezes impedem ou outras vezes permitem que nos encontremos uns com os outros. Há muitos anos atrás, um grande e fatídico muro foi derrubado na cidade de Berlim, e marcando o fim de uma das mais célebres guerras, chamada Guerra Fria, que no contexto de ameaças nucleares solidificou 2 potências no contexto militar e balístico, que era os Estados Unidos da América e a Rússia. E a queda daquele muro que dividiu a cidade alemã após o fim da Segunda Guerra Mundial marcou um reencontro de famílias que tinham sido ali separadas durante décadas por conta de interesses políticos e interesses de homens que sequer se conheciam. Muros, muitas vezes, na nossa sociedade, que não vemos, mas estão a nos impedir de termos encontros como este que Cristo teve com aquela mulher, e que revelam diversas circunstâncias aqui que nos chamam a atenção, sobretudo nos tempos de Jesus. Não apenas a rixa que havia, como o próprio texto nos explica, entre judeus e samaritanos, que vem desde os tempos da divisão das 12 tribos, no período de Roboão, o sucessor de Salomão, e de Jeroboão, que se autoproclamou rei do norte. E dali, o reino do norte, capitaneado por Jeroboão, que instala sua capital em Samaria, começa então a gerar essa rixa com o reino do sul de Judá, o que permaneceu com seu trono até os dias de Jesus. Depois do cativeiro babilônico, já não mais remanesceu o reino do norte. O que restou, como Deus havia prometido a seu servo Davi, era o reino do sul. O trono de Davi não permaneceria vazio. E, portanto, os judeus se autoproclamavam superiores aos samaritanos,
que, dispersos nas primeiras perseguições dos assírios, antes mesmo de ter sido invadido Judá pelos babilônios, ainda conseguiram se instalar com o passar dos séculos naquela região. E tinham os seus próprios costumes, como, por exemplo, não aceitavam outros livros escritos e proféticos, como tão somente o Pentateuco, a Torá, a lei de Moisés. Tinham grande dificuldade também de relacionamento, e esta mútua resistência desenvolveu-se ao ponto de os judeus rechaçarem qualquer tipo de contato e até mesmo considerarem-se impuros ao terem contato com um samaritano. Entendiam eles que os samaritanos eram piores até que os gentios, muitas das vezes. Mas Jesus não estava nem aí para esses rótulos, esses estereótipos sociais e de muros que separavam pessoas naquele tempo. Hoje ainda temos testemunhado diversos muros que nos separam e que nos impedem de observar o que Deus tem para nós, os encontros que Ele poderia nos permitir. No livro Esteiras da Luz, encontramos o seguinte relato. Um amigo mostrou ao personagem John Ruskin um custoso lenço, dos mais caros tecidos que havia naquela época. E mostra a John Ruskin, esse comprador do lenço, uma mancha de tinta preta que estava nesse lenço, o desqualificando para o seu uso, ao seu entender, lamentando a perda de um tão valioso artefato. Mas Ruskin leva o lenço dado pelo seu amigo e, trabalhando alguns dias, o valoriza com algumas pinturas, partindo daquele ponto preto que havia manchado o lenço. E usando tinta nanquim com base e pincéis finos, acrescenta desenhos e monta uma flor toda enfeitada de laços. E aquele lenço valia mais agora do que valia antes, com desenhos, relevância e interesse de mudar o que estava posto. A vida de alguém, quando está manchada, como estava a daquela mulher samaritana que já tinha passado por 5 casamentos frustrados, uma vida arruinada, decepcionante, cheia de frustrações, era como aquele lenço de John Ruskin, e que pode, apenas por Cristo, o desenhista por excelência, transformar a nossa condição de antes perdida, com uma mancha que terrivelmente tirava o valor de um lenço, para que sejamos mais belos, dignos e tenhamos algum significado, propósito. Foi exatamente o que aconteceu com aquela mulher. Pode parecer um encontro como mais um que Jesus teve no seu ministério, mas esse é um dos mais significantes, pois aquela mulher, ela era renegada, ela era totalmente alijada do contexto da convivência dos seus pares. E veja, nós não estamos dizendo que aquela mulher samaritana era renegada pelos judeus. Esse é um engano que nós temos muitas vezes ao ler esse texto. Esta mulher de Sicar, ela era renegada pelos próprios samaritanos, pelo seu contexto. Muitas vezes, com toda certeza, considerada uma mulher vulgar, uma mulher que não parava em casamento algum. Questionamentos, com toda certeza, aos montes sobre a sua moralidade, sobre a ética dos seus relacionamentos. E Jesus atravessa a sua história para apresentar-lhe uma nova notícia, a boa nova. O próprio Messias falando a ela e apresentando-se como o Salvador, tanto dos judeus como dos samaritanos e como de todos aqueles que creem no seu nome. O ministério de Jesus na Judéia, meus irmãos, foi tendo uma fama crescente. À medida em que ele curava, expulsava de opressão maligna a muitos homens e mulheres, curava cegos e coxos e também pessoas com outras comorbidades. Isso foi provocando uma grande agitação entre os fariseus, entre os judeus, entre todos os partidos judaicos, e também não era diferente na província da Samaria.
E isso fez com que Jesus fosse paulatinamente sendo ameaçado. O perseguido Rabi da Galileia agora passava também a ser uma ameaça para os planos do império e o status religioso da sua época. Os judeus evitavam a todo custo, como dissemos no início, atravessar com o samaritano e muito menos a sua região, preferindo sempre passar por outro caminho, que era o Vale do Jordão para o norte. Uma viagem muito mais cansativa, uma viagem muito mais perigosa, mas que eles preferiam para não terem o dissabor de terem que encontrar com algum samaritano. Isto porque eram constantes os assaltos, assassinatos e também muita violência e por parte de alguns samaritanos, verdade seja dita. Era uma raça mista dos samaritanos, composta com costumes e religião diferente dos judeus, embora descendo na mesma linhagem. Por esses motivos e outros históricos, os judeus não se davam com os samaritanos. Isso é repetido em Lucas 9, 51 a 56 e também aqui em João 4, 9. E o interessante é que no versículo 4 do texto que nós lemos, veja comigo na sua Bíblia, diz assim o evangelista João: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Ele tinha outro caminho, mas ele decide ir por lá porque estava na agenda de Jesus Cristo encontrar com aquela mulher para uma completa transformação da sua consciência. Era-lhe necessário passar por Samaria. O encontro de Jesus com aquela mulher em Sicar, no poço de Jacó, não foi uma aleatoriedade ou um ato do acaso. Não foi um acidente de percurso. Foi um plano de Jesus para transformar a vida dela e, a partir dela, canalizar a bênção e a manifestação dos seus sinais naquela província. Porque não mais em Jerusalém, nem em Gerizim, mas em espírito e em verdade virá o tempo que adoraremos ao Senhor. E esse tempo já chegou, diz ele para aquela mulher. No diálogo com aquela mulher, naquele poço, para tirar água, Jesus mostra e se apresenta como a água da vida, a fonte da água e da vida eterna que nos é concedida por Deus. Tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, a água é símbolo de vida. E saindo do contexto bíblico, para a sobrevivência, a água é primordial. Não podemos pensar em vida sem água. Para as plantações, para a nossa hidratação, para a limpeza, nossa higiene, asseio e toda uma série, um elenco infinito de coisas que dependem da água, para que possamos viver com integridade. Jesus passa por aquela região, transformando não apenas a vida dessa mulher. Eu não quero que você saia nessa noite pensando que esse encontro é de Jesus com uma mulher. Esse encontro transformador de Jesus é com os eleitos que estavam em Samaria. É o que nós vamos ver em 3 perspectivas de transformação que Jesus opera nesse encontro. A primeira transformação que Jesus opera nesse encontro é uma transformação social. Leia comigo em alta voz os versos de 7 até o verso de número 9. Vamos ler. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Por volta da hora sexta, que é o que o texto nos ensina, e o que corresponde no nosso relógio contemporâneo ao meio-dia, um horário de bastante calor e muito propício para tirar água do poço. Cansado da sua viagem, Jesus assenta-se naquela fonte junto à mulher para descansar e beber água. E ainda estando sozinho, vê ela chegar para tirar água. E Jesus aproveita aquela oportunidade, rompe um silêncio e inicia um diálogo com aquela mulher samaritana.
ele quebra alguns bloqueios claramente perceptíveis na sociedade daquela época, de grupos que não conviviam de forma alguma de maneira pacífica, como, por exemplo, a questão religiosa. O primeiro ponto social que é transformado é a questão religiosa. O problema do local da verdadeira adoração era o tema que mais atingia esses dois grupos. Porque para os samaritanos, o local correto para se adorar a Deus era o Monte Gerizim, como assim os antepassados do Reino do Norte, após a divisão das tribos, assim determinaram. Mas não foi ali que Deus ordenou que fossem realizados os sacrifícios, os holocaustos, as ofertas para expiação do pecado dos sacerdotes e do povo. Foi em Jerusalém, como havia feito em pacto e aliança com o seu servo Davi. Mas havia essa contenda, onde devemos adorar? Já haviam séculos se passado dessas tradições e já não sabiam mais como voltar atrás ou como corrigir esses percursos e já caminhavam praticando aquilo como de maneira automática. Não de maneira legalística ou farisaica. Praticavam já como assim que meu pai me ensinou, assim que eu aprendi e assim que tem que ser. Aquela mulher pergunta para Jesus de maneira sincera. A mulher que foi com Jesus estabeleceu um debate teológico. Aonde devo adorar? Ela genuinamente tinha essa dúvida. Aonde eu devo adorar? Aonde é o lugar certo? Para os judeus, o templo de Jerusalém, erradamente, na sua concepção, era o único local onde Deus podia ser adorado. Mas por diversas vezes, e principalmente durante o exílio, o povo judeu precisou aprender que o templo era simbólico. E que o Senhor, na verdade, é o dono do trono do universo. Não pode caber em templos feitos por mãos humanas. Dois pensamentos errados. A questão religiosa passava para a autoridade bíblica. Para os samaritanos, eram a escritura apenas os Pentateucos, os 5 rolos. Os 5 primeiros livros, a Torá. Já para os judeus, os escritos e os livros proféticos também eram reconhecidos como palavra de Deus. E isso gerava diversos conflitos sociais. Ainda hoje, meus irmãos, a questão religiosa tem gerado diversos problemas para a convivência de indivíduos que professam fé e credos diferentes. Por exemplo, entre católicos e protestantes, na Irlanda do Norte há uma divisão fronteiriça, religiosa, que historicamente dividiu o país entre católicos e protestantes, a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul. Muçulmanos, sunitas e xiitas convivem com problemas sociais no viés religioso. No Líbano, cristãos e muçulmanos. No Irã, com partidos radicais e outros moderados, e assim sucessivamente. Temos visto guerras surgirem mesmo no Oriente Médio e também em outros locais, por motivações que levam à morte, que levam à ruína, que levam ao derramamento de sangue. Pode parecer muitas vezes que esse conflito era apenas uma coisa velada, mas eu quero te lembrar que muita gente teve a sua vida ceifada lá no contexto do tempo de Jesus por esse problema social. Por isso que Jesus usa em parábolas o contexto de algo que era praticamente impossível para os seus ouvintes, inicialmente judeus, o seu povo, aquele para quem ele veio. Quando ousa mostrar-lhes que o seu próximo pode ser um samaritano, e para eles aquilo era inconcebível. O encontro de Jesus com aquela mulher destrói a barreira da religião, a barreira social que dividia aquele povo e produziu nas suas palavras, na sua revelação como sendo o Messias, uma transformação verdadeira. Pois muitos samaritanos, tendo a mesma resistência que um judeu tinha para com o samaritano, creram nele independentemente de saberem que ele era um judeu. Não levaram em consideração o fato da sua nacionalidade, mas compreenderam nas suas palavras a autoridade daquele que os ensinava.
não apenas pelos sinais, mas como eu destaco no verso 42, os samaritanos que foram avisados pela mulher a respeito de Jesus na beira do poço, disseram a ela: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Não interessa se é judeu, não interessa se ele vem de uma etnia, de uma nacionalidade que eu detesto, a sua palavra testifica que ele é o Salvador do mundo e eu não posso resistir mais a isso. Transformação social que Cristo opera pela sua palavra e pelo seu poder. Embora fosse judeu, ele recebeu insistentes convites para que permanecesse na cidade. Nós vimos isso do verso 39 em diante. Insistiam para que ele permanecesse. Como Zaqueu chamando ele para vir para sua casa. Como tantos outros que passaram e tiveram encontros transformadores com o Mestre. Pedro e João, que também eram judeus, foram enviados de Jerusalém para Samaria, lá em Atos, capítulo de número 8, nos versos de 14 a 17, para que lá eles orassem com os samaritanos convertidos. A questão social, especificamente, que aqui foi transformada, fala também dessa raça mista de gentios e judeus, chamadas samaritanos. Eles não eram repugnados tanto por gentios quanto eram pelos judeus, os samaritanos. Era uma raça mestiça, dotada de costumes diferentes, com atitudes muito violentas, radicais. Mas Jesus, ele não se prende a construir processos. Ele vai direto ao ponto e resolve o problema social, tomando a iniciativa de um simples diálogo. Uma ferramenta tão poderosa que muitas vezes é menosprezada por nós. A iniciativa de um diálogo rompe barreiras. Muitas vezes no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, onde nós desfrutamos de convivência com as pessoas, nós somos massacrados pelo nosso próprio silêncio, a nossa incapacidade de tomar a iniciativa e de dizer: olá, o que você veio fazer aqui? Pegar água. Diálogos. E Jesus rompe com a resistência secular de duas raças com a iniciativa do diálogo. Ele toma a iniciativa de eliminar aquele preconceito, porque ele sabia, lembre-se do início do texto, quando diz que ele precisava ir por aquele caminho. Ele sabia que os seus discípulos iam atrás dele e queria introjetar no coração de cada um dos seus discípulos, que eram judeus, esse entendimento, que mais tarde, como acabamos de ver aqui, na menção que fiz de Atos 8, eles mesmos tivessem essa iniciativa de dar assistência para a igreja do Senhor, que também ali emergeria em Samaria. A atitude de Jesus provoca admiração na própria samaritana, que disse: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Além de ser samaritana, ainda era mulher. Um outro embaraço social da época para o contato de homens com mulheres, sobretudo em condições onde ele fosse solteiro, como era Jesus, e também ela comprometida com alguém. Havia o preconceito contra a mulher natural daquela época, oprimida, desvalorizada, é verdade. E por isso os discípulos de Cristo, cheios de preconceitos, se espantaram no verso 27, quando viram Jesus conversando com ela, dizendo: por que falas com ela? Que perguntas? Sem dizer a ele, mas com a sua mente cheia de elucubrações, de hipóteses, de questionamentos. O preconceito, queridos, é um problema social, é um problema contra o qual todo verdadeiro cristão, todo aquele que teve um encontro verdadeiro com o Mestre, deve lutar contra. Na família, não deve haver espaço para o preconceito. Na igreja, não pode haver discriminação. E também na sociedade. Discriminação de classe,
de cor, de condição intelectual. Não pode haver de nenhuma sorte a discriminação. Muitas vezes me perguntam, pastor, um dia se entrar na sua igreja para participar de um culto, alguém que tem problema de gênero, que não se entende como a palavra de Deus orienta um homem ou uma mulher e atenta contra esses princípios, poderá participar do culto? Todos podem participar do culto ao Senhor. Mas o convite de Cristo é: venha como estás, mas não fique como está. Por isso, se tornar membro desta igreja é um processo que leva 1 ano. Ninguém chega aqui e vai se tornar um membro dessa igreja do dia para a noite. Frequenta, participa, aprende, tira dúvidas, para então, e principalmente é desafiado a amar a Cristo. Na próxima semana, nós vamos receber mais de 20 pessoas à membresia desta igreja. Um grande culto da colheita, uma grande festa espiritual. Mas pecadores redimidos, transformados socialmente. Porque na igreja não há lugar para discriminação, há acolhida, mas para uma mudança de vida que seja profunda e genuína e que obedeça à palavra de Deus. A frase que nós separamos nos completa esse entendimento dessa transformação social. Timothy Keller, ele disse que o evangelho nos compromete com a justiça e com o serviço ao próximo, sendo um poder que muda não só as pessoas, mas também as estruturas sociais. É comum pensarmos, e nesses falsos ataques que a igreja enfrenta, que a igreja é contra os direitos. Pois se você olha a consolidação das leis do trabalho, Código Penal, direitos de propriedade privada, todos eles partem da onde? Da Bíblia. Você olha as leis de Deus como um grande norte e influência nas estruturas mais diversas da sociedade. Governos, constituições, leis, códigos, sistemas, empresas, famílias, estruturadas, queiram ou não, com bases que partem das Escrituras. E mesmo assim, muitas vezes, a negando. Mas é como Timothy Keller disse, esse evangelho não muda só as pessoas. Já não bastasse uma grande e extraordinária mudança, mas também muda a estrutura da sociedade. Em segundo lugar, há uma transformação nesse encontro de Jesus que também passa pelo norte moral. Nos versos 16 a 18, que nós vamos ler juntos, nos é dito assim, versos 16 a 18. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. A mulher de Samaria estava vivendo numa situação conjugal ilegal, pecaminosa. Ela já tinha tido 5 maridos. Não sabemos se haviam morrido ou se haviam pedido carta de divórcio dela. Sabemos que para os homens naquela época, presumimos que fossem homens samaritanos, mas que seguiam a lei de Moisés, porque eles aceitavam a Torá. Lembra disso? Então, é na lei de Moisés que se falava também sobre a questão do divórcio, que foi concedido ao homem pela dureza do coração dele. Mas para a mulher não era tão fácil assim. Para o homem havia uma grande facilidade, até por motivos banais, na tradição e interpretação talmúdica, para que se promovesse o divórcio. Conta-se muito essa história, embora seja um pouco exagerada, de que até mesmo por queimar comida, o homem desagradando-se da sua esposa poderia devolvê-la. Mas não era bem assim, não é? Aí as pessoas já ficam pensando, poxa, naquele tempo era difícil mesmo, podia nem queimar um arroz. Eu já tinha que vir já prendada, né? A esposa. Mas não era tanto assim, não é? Havia uma série de requisitos para que se concedesse o divórcio. Mas 5 maridos já tinha tido aquela mulher de Sicar, em Samaria. E o homem com quem ela estava vivendo era em estado amaziado. Ela não estava casada com ele. A sua vida moral estava suja.
desfigurada. No encontro com Jesus, às vezes a gente pensa que e Jesus é o grande referencial e exemplo para os nossos relacionamentos, meus irmãos. Quantas vezes a gente quer conversar com as pessoas sobre certos assuntos, diálogo que transforma, que rompe barreiras, como falamos, mas a gente quer pisando em ovos, com muito cuidado, com muita cautela, evitando falar em certos assuntos. Mas no encontro com Jesus, ele nos mostra que há momentos em que tudo tem que ser escavado. Antes que ela pudesse ter a água viva para limpar o seu interior de maneira completa, aquele poço, alegoricamente, da vida dela, era mais fundo do que parecia. A ordem de Cristo para ela é: vai e chama o teu marido, já sabendo que ela não o tinha. Foi o primeiro golpe de Jesus, a primeira estratégia verbal para romper a superfície de aparência reta. Por fora todos parecemos santos, íntegros, honestos e justos. E muito escondemos por detrás de capas e aparências, como aquela mulher também, que não é muito melhor do que nós. Revelando muitas vezes por debaixo de superfícies, como daquele poço, a imundície de uma vida que é escondida por debaixo de tapetes. Aquele encontro, meus irmãos, teve como resultado o início de uma transformação na vida moral daquela mulher. O texto diz, no comentário de Philip Schaff, imediatamente a samaritana compreendeu a sua situação. E as suas palavras seguintes, que são uma meia confissão de culpa, foram de pronto seguidas pela fé no caráter profético de Cristo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele apresenta para aqueles irmãos a imoralidade como algo inadmissível para o verdadeiro cristão. Está lá em 1 Coríntios 5, de 1 a 13. Ele fala de uma vida moralmente transformada por Cristo, que necessariamente precisa, meu irmão e minha irmã, exibir os valores do reino, os valores de alguém que possui o fruto do Espírito, como é referido em Gálatas 5, 19 a 23. Ainda hoje, muitos cristãos vivem uma vida moral indigna do Evangelho de Jesus. Pregam, pensam, leem, convivem, mas por dentro são sujos, pensam as mais perversas imoralidades e não se aproximam de um contato transformador com aquele que é o portador da fonte da água da vida, que nos limpa por completo todos os dias, se a Ele buscarmos de todo o nosso coração. Muitos querem ser a noiva de Cristo, mas mantendo relacionamentos extraconjugais com Satanás, com o pecado e com os prazeres da carne. Não falo aqui apenas de pecados sexuais, falo também de pecados da imoralidade ética, da imoralidade política, da imoralidade familiar, da imoralidade de caráter, que muitos ostentam, infelizmente. Muitos aceitam suborno, ou praticam o suborno, na primeira oportunidade que têm, ao serem parados numa blitz de trânsito, para resolver mais rápido os seus problemas. Muitos não estão se envergonhando pela postura que apresentam em relação ao Evangelho no mundo afora, porque não estão interessados em experimentar a transformação moral que Jesus realiza. Aquela mulher, ela reconhece na revelação de Cristo a sua condição. O texto não nos diz se ela regularizou a sua situação, o que parece nos deixar uma lacuna, mas a confissão, o reconhecimento, a não negativa da exortação que se nos apresenta da parte de Deus é o primeiro passo dessa transformação. Meus irmãos, há pecados, nós não podemos aqui abrilhantar e romantizar a vida cristã de dizer que você vai dizer assim: Senhor, me perdoe, e amanhã você já abandonou todos os pecados. Pronto, agora só ando nas nuvens. Agora eu já amo os meus inimigos. Do dia para a noite, eu já passei agora a interceder pelos que me perseguem.
Não é assim, é um processo. É matar a carne, é dolorido, é penoso, custa sangue. E nessa caminhada, a confissão é o primeiro pontapé, é o primeiro passo, é o primeiro degrau que você sobe. Aquela mulher, ela não titubeia. Ela está diante de um judeu, ela está diante de um homem que não se apresentou inicialmente e que aponta os seus pecados assim como quem já vai entrando logo no assunto, com a faca afiada, Tramontina. É verdade, tu não tens marido porque já tiveste 5. Virtualmente, quando nós recebemos esse tipo de exclamação, nós tendemos a resistir. Mas aquela mulher, ela mostra que ela foi transformada moralmente, não porque nem o texto nos diz o que ela fez depois disso. No tocante ao seu casamento, diz que ela foi anunciar aos outros samaritanos, pessoas da sua convivência, a respeito do Messias. Mas ela não titubeia e diz: Senhor, é verdade. Tu tens toda a razão. Não há por que resistir quando o Senhor apresenta-nos a nossa condição, porque Ele nunca falha. Se Ele diz que você tem mentido, é porque você tem mentido sim. Reconheça e mude. Não resista. Seja transformado moralmente. Se Ele diz que você tem adulterado, você tem sim. Então aceite e mude. Se Ele diz que você tem sido vaidoso e orgulhoso, se Ele diz que você tem sido prepotente, se Ele diz que você tem sido avarento, se Ele diz que você tem sido descompromissado com a obra do Senhor, você tem sido sim, porque a sua palavra é a verdade, e Ele não falha nas suas acusações. E nos faz para que nos arrependamos. A sua exortação nos leva para a vida, a sua lei restaura a alma, como nos diz o salmista no Salmo 19. Transformação moral. Transformação que é operada através da confissão. A frase separada aqui de J.C. Ryle nos fala que Cristo nos chama para um arrependimento genuíno, onde cada aspecto da nossa vida reflete o seu caráter santo, abandonando as velhas práticas e adotando novas virtudes. Precisamos, meus irmãos, abandonar aquilo que tem nos impedido de beber de maneira mais plena dessa tão maravilhosa água, a água da vida, água que Cristo e somente Ele tem para nos dar. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, há ainda uma transformação espiritual que somente é produzida por Cristo nesse encontro tão maravilhoso que Ele nos possibilita ter, como o que aquela mulher teve à beira daquele poço. Vamos ler dos versos 19 até 26, todos juntos, em alta voz, mais alto que a chuva. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. A compreensão que aquela mulher tinha a respeito da espiritualidade, ela era geográfica. A compreensão que os judeus tinham a respeito do exercício da fé, o exercício da vida espiritual, era geográfica. E Jesus vem romper com dois dilemas, tanto dos judeus quanto dos samaritanos.
Esse encontro, meus irmãos, é tão transformador que mexe com duas nacionalidades ao mesmo tempo. E ele vem dizer, vem o tempo e já chegou. Por que já chegou? Porque ele, o verbo encarnado de Deus, está perante aquela mulher para apresentar-lhe um novo e vivo caminho que atravessa o véu do templo para nos aproximar do Pai pelo seu sangue remedor derramado na cruz do Calvário. Transformação espiritual verdadeira. A mulher samaritana possuía algum conhecimento religioso. Veja que ela interpela Jesus sobre detalhes que não era qualquer pessoa que poderia saber, sobre questões relacionadas ao culto. Ela indaga sobre Jesus, o seu pensamento a respeito do local onde se deve adorar. Mas apesar do conhecimento superficial que ela ostentava com respeito à fé, ela precisava ser transformada espiritualmente. Por isso, Jesus lhe oferece uma água diferente. Jesus, com esse símbolo da regeneração, a água, a fonte da água viva, é que satisfaz plenamente uma alma sedenta por conhecimento e transformação, como aquela mulher estava ali diante dele. Ser transformado espiritualmente por Cristo, queridos irmãos, é viver uma vida nova na terra, diferente, pautada por novos costumes, novos pensamentos, um novo caráter que nos move a ter um espírito modificado, diferente do que o mundo tem. A samaritana experimentou essa bênção na sua vida. Só que essa transformação espiritual não nos permite, e veja aqui o grande símbolo dessa transformação. A transformação espiritual, guarde isso com você, não nos permite aprisionar a verdade. A grande prova, ou uma das maiores provas de alguém que foi transformado espiritualmente pelo Mestre, é contar aos outros o que lhe aconteceu. Comunicar a outros a sua experiência pessoal. Comunicar a outros aquilo que Cristo fez por você. Da onde Ele te tirou. Do que Ele te livrou. E o que Ele te deu de graça e de maneira superabundante. Para teu gozo, para o teu desfrute e para a plenitude de uma vida na sua comunhão. Toda pessoa que verdadeiramente é transformada espiritualmente é, por natureza, um evangelista. Alguém que apresenta a mensagem de salvação do evangelho para outros. A experiência pessoal que ela teve com o Salvador do mundo, nas suas próprias palavras, pode ser vista também na vida, ou pode ser vista também na vida de muitos outros samaritanos, e foi só o começo de um grande avivamento que varreu aquela província. O encontro pessoal de Cristo com uma pessoa pode fazer toda a diferença em um país inteiro, como foi ali naquele exemplo. Não começou o avivamento com uma grande conferência, não começou o avivamento com uma vigília, não começou esse avivamento com um decreto governamental, como muitos até hoje estão buscando aí, eleger um presidente cristão que vai estabelecer o cristianismo, uma oficialidade do povo brasileiro. Lê do engano. Transformação, renovo espiritual, eficaz, concreto, parte do encontro do mestre com gente simples, que fala para outros com todo amor, certeza, convicção e paixão sobre o que Jesus fez por nós. Entre tantos exemplos de vidas transformadas por Cristo no Novo Testamento, nós poderíamos citar também o exemplo de Saulo, que na estrada de Damasco foi radicalmente transformado em tudo que tinha de propósito, de pensamento, de fé, de crença, apesar de extremamente zeloso na religião judaica. Foi necessário aquele homem ser transformado espiritualmente, como está lá em Atos 9, de 1 a 9. O verdadeiro encontro com Cristo, meus irmãos, produz em nós transformação. E após esse encontro, é impossível que não nos tornemos novas criaturas. E é somente assim
que nós podemos desenvolver e apresentar para outras pessoas esse encontro transformador que Cristo opera no nosso meio. Martyn Lloyd-Jones, doutor Martyn Lloyd-Jones, o grande teólogo, ele diz: quando Cristo se revela, o coração antes vazio é preenchido, assim como a mulher samaritana encontrou em Jesus a resposta para a sua sede mais profunda. Em quais fontes você tem saciado a sua sede? Como você tem demonstrado na vida social que você foi transformado por Cristo? Você tem testemunhado discriminações e agido com indiferença ou com enfrentamento? E no que diz respeito à transformação moral, você, como igreja, você, pessoalmente, tem sido um bom exemplo para a sociedade? Tem dado um bom testemunho para o mundo? É a nossa conduta verdadeira e não a nossa crença aparente que nos identifica perante Deus e perante os homens. Que nós possamos, meus irmãos, todos os dias, buscar saciar a nossa sede com alegria, com esperança naquele que tem para nos dar a água que tira de uma vez por todas a sede que inquieta a nossa alma. Para de buscar em cisternas rotas, vazias. Para de buscar nas fontes erradas. Para de beber a água que te faz ter mais sede ainda, à medida em que a jornada vai se afunilando. E no calor da travessia, você tem sido convidado, no calor e no suor, a beber mais e mais de fontes que nos escravizam e vão nos acorrentando para longe do caminho do Senhor. O encontro transformador, ele muda-nos no nosso comportamento social. É uma transformação que também mexe com a nossa moralidade. E, finalmente, envolve também a nossa adoração, porque o conceito geográfico agora já não é mais um impeditivo, pois em espírito e em verdade nós somos conclamados a adorar aquele que é o dono da água da vida. Amém? Amém ou não amém? Queridos irmãos, é momento de celebrarmos a ceia do Senhor.